Mais um vídeo e você que já leu O Príncipe do Maquiavel, comenta aqui se vocês se fizeram ou não o seguinte questionamento. Se o Maquiavel tem tantas respostas e muito conhecimento sobre como chegar ao poder e o mais difícil na época dele, como se manter no poder, e se ele mostra nesse livro os exemplos de principados cíveis, ou seja, homens comuns que ascenderam ao status de duque, então, por que ele não virou duque? E o que são duques ou duquesas, é o título mais alto que uma pessoa comum poderia ascender na época do Maquiavel. Vou mencionar e explicar as principais formas de liderança e poder, já que esse livro fala justamente disso. Então, já se inscreve no canal, porque depois que vocês entenderem uma parte sobre o Maquiavel que ninguém nunca fez análise antes, suas leituras não serão mais as mesmas. E se você ficou curioso para ler O Príncipe, já vai começar a leitura com um olhar bem mais analítico. Esse vídeo é uma análise sobre a personalidade do Maquiavel a partir da abordagem central do seu livro, que é liderança e poder. Eu fiz a análise do conteúdo do livro em outro vídeo e vou deixar o link na descrição e fixado no primeiro comentário. Eu resolvi separá-los em dois vídeos para ficar mais fácil para vocês entenderem a mensagem do livro e desenvolverem um olhar mais crítico e entenderem a obra de forma mais completa. Um aspecto que é imprescindível para entender esse livro é estudar o contexto histórico e político ao qual o Maquiavel estava inserido. Suas conclusões são produtos do seu tempo, mas dialogam com alguns tipos de personalidades, como alguns traços de sociopatia, vinculados a certas profissões e cargos bem específicos, Então, Maquiavel ele foi secretário da segunda chancelaria do diplomata e político Lourenço de Médici. Houve uma conspiração para matá-lo, fiz umas pesquisas amplas sobre isso, E segundo relatos da história, ele foi um tirano. Nessa conspiração, ele sobreviveu e algum tempo após a sua morte, seus filhos não conseguiram manter o poder e a Itália, portanto, foi palco de disputas por tropas estrangeiras. Inclusive, o Maquiavel cita exemplos de pessoas que ascenderam ao poder por sorte. E ele, com todo esse conhecimento, não conseguiu, porque Maquiavel era um idealista, não um líder. Ele menciona no livro, por exemplo, que quando cidades ou países estão acostumados a viver sob o mandato de um príncipe, ele e sua família, quando ele e sua família são exterminados, esse pessoal acostumado a obedecer não sabe governar, não sabe escolher um líder, então é fácil um novo príncipe se apoderar e conquistar essa cidade. Ou seja, Maquiavel estava acostumado a viver sob mandato e assim pretendia permanecer. Até porque, gente, alguns traços em nossa personalidade não são exatamente escolhas, Então ele dedicou esse livro aqui a Lourenço de Médici. Daí já dá para vocês imaginarem que ele estava mirando no cargo principal ali de talvez conselheiro dos Médici, dos filhos, não sei, Tive essa percepção. Se alguém entendeu diferente, pode deixar aqui nos comentários. Agora eu vou falar sobre características de pessoas idealistas e trazer as que o Maquiavel tinha. E talvez até você que está aí assistindo já possa se identificar como um idealista. Já até te ajuda a se entender, Então, a primeira característica são mais passionais, Ou seja, movidos pela paixão. E vocês aí dizendo que o Maquiavel é racional ou cínico? E o Maquiavel achando que escrever um livro baseado no empirismo é ser neutro? Maquiavel é tão emoção quanto aparenta sustentar que é razão. E parte da obra que revela o seu lado emocional é o ultranacionalismo, e eu vou destacar um trecho da página 202. A Itália espera por aquele que curará suas feridas e colocará um fim aos saques da Lombardia, às fraudes e aos impostos. Vê-se como ela implora a Deus para lhe enviar alguém que a livre dessas crueldades e insolências. Vê-se ainda que ela está pronta e disposta a seguir uma bandeira, desde que haja quem a impunha. Então, eu estava esperando o príncipe, gente. A partir desse trecho, eu não vejo o Maquiavel como tão cínico, Em uma parte ele fala que, por exemplo, conquistar poder às custas de mortes dos cidadãos e traições aos amigos, tais modos podem até conquistar o império,
mas não a glória, né? E ele fala também que crueldade extrema e desumanidade não merecem ser celebradas ao longo que um príncipe conquista. O que um príncipe conquista, sendo assim, não é genialidade. Aqui, ao meu entender, Maquiavel está falando de caráter? Só que não. Ele está falando que esse tipo de príncipe não é confiável. Alguma coincidência em relação ao Joffrey? De Game of Thrones? Tá, peraí. Enfim. Ele está falando que esse tipo de príncipe não é confiável, que a vida de todo mundo ao redor está em iminente risco. Já pensou se um príncipe assim acorda mal-humorado? Ele está falando que, ao menos, o príncipe ele tem que ter um padrão para fazer alguma maldade, já que ninguém né, quer trabalhar pisando em ovos. Para Maquiavel matar ou trair alguém, tem que ter uma forte justificativa. E uma delas seria no sentido de o príncipe manter a sua própria segurança. Próxima característica é manter grande parte do foco no mundo externo e no futuro. Dá para pensar na personalidade dele como um homem objetivo e prático, que vai em busca da verdade extraída de fatos e não da imaginação. Ele diz que muitas pessoas escrevem sobre algo que não existe, porque o modo como vivemos é diferente das utopias dos livros. Por isso, escrever algo útil para ele é falar a verdade nua e crua. Porque um homem, para ele, né, para Maquiavel, um homem que escreve sobre uma sociedade que gostaria que existisse, ao invés de uma que existe, para ele é perda de tempo. Né? Então aqui é quase um ataque à filosofia, a qual se ocupa aqui da moral e da ética, e eu também senti um pouco disso, viu? Ele argumenta que a virtude é secundária ao poder e que o príncipe deve fazer qualquer coisa para manter o poder, incluindo a mentira, a traição e a violência. Maquiavel acredita que os indivíduos são movidos principalmente por interesses pessoais e que a maldade é relativa. Além disso, ele argumenta que os líderes devem ser capazes de mudar a sua personalidade e comportamento conforme as necessidades. Na época dele, ética e moral, na prática mesmo, só existia ali em livros. Logo, sugerindo que os grandes líderes da sua época possuíam uma falta de ética e moral, ou pode se chamar adaptação. Eu achei o conteúdo desse livro bem intenso. Se vocês também leram, o que vocês acharam, compartilhem comigo, gente, porque eu acho que esse é um dos livros mais polêmicos que eu já postei aqui e estou insegura. Outra característica é sentem e entendem bem as pessoas. Para Maquiavel, o homem sábio deve seguir os exemplos de estratégias de grandes homens. Não é à toa que esse livro dele tem menções do tipo referências bibliográficas, sabe quando você vai fazer um TCC? Há vários, né, tem menções aqui a vários tipos de conquistas, de cidades para embasar a tese da antítese da tese, sabe? O Maquiavel, ele vê a essência das pessoas como más e egoístas. O livro pode ser analisado como uma obra que reflete, na perspectiva dele, a natureza humana, que a natureza humana é cínica e calculista. A obra apresenta a ideia de que os indivíduos são movidos principalmente por interesses pessoais, dispostos a usar qualquer meio para alcançar os seus objetivos. Outro conceito que ele traz é que você não precisa ser apenas parecer. E ele lista tais características, né? Que o príncipe não precisa ser, mas precisa parecer piedoso, fiel, humano, religioso e íntegro. Inclusive, eu procurei um artigo científico sobre liderança e tem um estudo que foi feito com 54 mil pessoas nos Estados Unidos, ao qual foi perguntado qual é a característica fundamental em um líder que deseja ser eficaz. 18 mil pessoas responderam que integridade é uma delas, né? E definindo aqui integridade, seria como retidão ou agir com a razão e imparcialidade. É lindo na teoria, mas na prática sabemos que imparcialidade não existe. Então, algumas observações do Maquiavel se provaram até verdadeiras em muitos pontos até hoje. Inclusive, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição. Outra característica desenvolvem bastante o lado intelectual. Tem inúmeras citações de várias épocas sobre a arte da guerra, entre esses homens que ele considera ilustres e diz que os príncipes devem aprender com eles. Pois, se o príncipe não alcançar sua grandeza, né, desses caras ilustres, ao menos chegará perto. Ele,
inclusive cita Alexandre, cita Alexandre o Grande, né? Cita César Borgia. Inclusive a série Os Borgias foi baseada na história dessa família Borgia, né? A série começa falando do mandato do pai de César, né? Que foi o Rodrigo Borgia. A série explora o quanto essa família e seus sucessores estão dispostos a tudo pelo poder, né? Será que eles leram esse livro do Maquiavel? Ou será que o Maquiavel só estava descrevendo as relações de poder da sua época? Eu fico com a segunda opção. Inclusive, gente, se vocês estão acompanhando a série Os Borgias, aí eu não assisti ainda, mas pesquisei bastante. Inclusive, tive interesse, porque eu tenho interesse por séries de época, assim. Eu vi que tem ali é um pouco parecido com Game of Thrones, né? Então, se vocês estão acompanhando, me escrevam aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês me recomendam ou não. Estou pensando em assistir, mas tenho pouco tempo para assistir série, então por isso que eu ainda não assisti. Próxima característica, querem melhorar o mundo. Então, nessa parte, chegamos a um conceito chamado lógica pessoal. Cada um tem a sua. E só para fazer sentido para vocês, às vezes você sente que alguém agiu errado, ou que tem que pedir desculpas a você, mas na cabeça dessa pessoa, que você julga que ela agiu mal com você, para ela tá tudo bem, né? E aí ela sente que não fez nada de errado, etc. Percebem que o certo e o errado é muitas vezes relativo, logo, aonde eu quero chegar. Quando o Maquiavel fala para matar toda uma família de uma vez do antecessor, na lógica pessoal e para a época dele, ele achava certo. Então, mudar o rumo para melhor na concepção dele inclui aspectos que infringem a ética. Eu só fico em dúvida se hoje somos mais civilizados ou se muita coisa acontece ali por debaixo do pano. Né? Então, assim, o Maquiavel ele era introvertido, ele tem traços de introversão. A sua maneira, ele queria mudar os rumos da Itália. Esse traço na sua personalidade, a introversão, é o que ajudou a escrever. Provavelmente ele também não tinha muitos amigos, né? Eu acho que ele era o tipo de cara que só tinha aliados, jamais amigos. Daí tinha raiva e tempo e canalizou isso para o livro. Tem um trecho já no final da página 205 que ele diz: não se deve, portanto, deixar passar a oportunidade da Itália ver o seu Redentor. Nem é possível explicar com que amor ele seria recebido em todas as províncias que têm sofrido tanto devido a essas invasões estrangeiras. Próxima característica, humor instável. Ou seja, esse tipo de personalidade mais idealista, eles são mais otimistas, a depender do contexto, mas também podem ser otimistas estratégicos. Se o Maquiavel escreveu esse manual, ele tinha esperança. Ninguém empreende nada novo sem esperança de mudança. E a esperança dele é que esse manual chegasse ao novo príncipe, e assim, esse príncipe recuperaria a glória da Itália. Né? Outra característica é enxergar oportunidades onde ninguém vê. Na página 204, no primeiro parágrafo, ele fala que a Itália não se sobressaiu em nenhuma batalha. E nenhum líder desse confronto jamais foi bom, embora, né, se julgasse melhores que seu antecessor, que provavelmente foi ali morto em batalha. Esse livro é o seu modo de, já que não tem oportunidade, eu vou criar oportunidade. Sabe o marketing? O marketing faz isso o tempo todo. Se não tem demanda, eles criam a demanda, né? Próxima característica é quando acreditam em uma ideia, é quase impossível demovê-los do contrário. Maquiavel não gosta de mercenários e tenho que dizer para vocês que sempre que ele pode, ele dá um jeito de falar que eles são danosos, mas eu já vi filmes baseados em fatos que usam, ali o pessoal usa, de um país, usa exército de mercenários, e eu vi o pessoal agir diferente de forma como o Maquiavel coloca aqui, né? Então ele diz que conquistar um país com tropas mercenárias não é uma verdadeira vitória, né? Aqui a gente tá falando da ideologia do soldado do sacrifício, né? Aquele que tá disposto a doar a vida pelo seu país. É uma ideologia que eu não concordo, eu tenho um pouquinho de revolta contra essa ideia, mas tem gente que compra, é uma coisa que acontece há muitos anos e haja tempo para desconstruir ou não. Outra coisa que eu quero trazer é de onde vem o termo maquiavélico. Esse termo é usado para descrever comportamentos, ações, atitudes ou estratégias que são caracterizadas por falta de escrúpulos, ambição desmedida, sem comprometimento nenhum com a ética, em busca de a qualquer preço pelo poder. Até que eu descrevi a série Os Borgias, é uma obra que pode prover insights valiosos sobre a natureza do poder e da liderança. E agora eu vou trazer para vocês algumas formas de se chegar à liderança pelos diferentes tipos de estratégias de poder, com base no que eu vi nesse livro aqui.
Primeiro, poder por coerção. Você descobre o medo da pessoa e usa isso contra ela. Por isso, Maquiavel diz que é melhor ser temido do que ser amado. Ele argumenta que um líder deve ser capaz de usar a violência ou a ameaça da violência para controlar o seu povo e manter o poder. Ele acredita que um líder que é amado, mas não temido, pode ser desrespeitado e desobedecido, enquanto um líder que é temido é mais propenso a ser obedecido e respeitado. Além disso, o líder que é amado pode ser vulnerável às manipulações e traições internas ou por parte do povo, enquanto um líder temido tem menos chances de ser traído. Próximo, poder por recompensa. Ou seja, nessa dinâmica, o líder entende o que motiva as pessoas e dá a elas exatamente isso, né? Assim, a pessoa serve ao seu príncipe mesmo que ele não esteja por perto. Maquiavel sugere manter o povo entretido com festas ali em épocas específicas, né? Ele também aconselha a adaptar a estratégia de acordo com o momento. Às vezes, o momento exige que o príncipe seja mais brando, em outros momentos mais duro. Ele diz que uma personalidade flexível é importante, ou posso dizer volúvel? Tá. Entendam como quiserem, até eu fiquei em dúvida. Mas Maquiavel, não. E o norte é ser bem flexível, tipo assim, num dia você tá um docinho de coco com leite condensado e no outro tá invocação do mal. Ou seja, se isso te mantém no poder, é o que importa. Se lembrem que um dos conselhos do Maquiavel é parecer. Você não precisa ser. Até parece alguma coincidência com as redes sociais e a mídia da aparência. Acho que nunca foi coincidência, sempre existiu isso mesmo, né? Também eu fiquei pensando, será que eu acabei de descrever um casamento? Brincadeira ou não? Voltando aqui. Para Maquiavel, habilidade e momento oportuno são coisas favoráveis. E ele cita um exemplo, né, de que era necessário que Moisés encontrasse o povo escravizado e oprimido no Egito para que fosse mais fácil convencê-los a segui-lo. E ele fala que profetas armados venceram, profetas usando preces foram destruídos. Mas, adaptando aos dias de hoje, tem a frase, abre aspas, sorte acontece quando a preparação encontra a oportunidade, fecha aspas. Eu prefiro viver nessa época aqui, gente. Parem de acreditar, por favor, na falácia de que na época dos seus avós não tinha traição no casamento, as pessoas se amavam porque não se separavam, ou havia menor índice de crimes, etc. O que acontece é que depois da invenção da televisão e da internet, agora sabemos tudo em tempo real, o que acontece aqui no mundo inteiro, não tem nada de novo acontecendo, não. A diferença é que acho que vivemos mais de aparências também, né? E agora a empresa privada e pública lucram com o seu medo, né? Já fez seu seguro da sua casa, do seu carro, seguro de vida, instalou câmeras na sua casa? Você briga na assembleia do condomínio para aumentar o número de seguranças? Pois é. Às vezes tem gente que sabe seu trajeto olhando o radar. E eu vou contar um segredo para vocês, gente. Tem até um aplicativo que você instala e você tem acesso de quanto tempo as pessoas, ou a pessoa que você quer entrou no WhatsApp, quais horas ela entrou, né? Eu fiquei passada com essa eu descobri recentemente e chega aqui de devaneios, né? Ou de dar ideias para as pessoas. Voltando aqui, eu acho que a reforma ela tem que acontecer na educação primária, para mudar aqui o rumo das coisas. Por isso, não é aleatório que o ensino público seja tão defasado. E se você focou no app de WhatsApp e não ouviu o resto do que eu disse, volte ao vídeo. Poder por competência. Aqui entram os duques, né, que ascendem por suas habilidades nas batalhas. Ou seja, são cidadãos comuns que estudam e aplicam com eficiência a arte da guerra, né? Segundo Maquiavel, é imprescindível que um príncipe saiba usar as duas naturezas, homem e animal. Daí, para ele, o lado animal deve se personificar na raposa ou no leão. A raposa para conhecer os laços, ou seja, as pessoas que não manterão a palavra, e o leão para ser cruel quando necessário. E tem mais dicas? Os discursos do príncipe têm que fazer transparecer todas essas qualidades. Aquelas 5 lá que eu falei para vocês no início, piedoso, fiel, humano, religioso, íntegro. Pois é. Poder por legitimidade. Vou até pôr... São os que ascendem por hierarquia, né? Hoje, nas corporações, nem sempre esse pessoal é respeitado logo de cara. Mas na época do Maquiavel, era diferente.
Para as empresas de hoje, seria difícil conquistar respeito da equipe, mas na época do Maquiavel, isso era uma vantagem. Né? Nos principados hereditários, havia menos dificuldade de manter o poder, segundo Maquiavel, em relação aos estados novos. E ainda, um príncipe que ascende por herança tem menos chance de ser odiado com o passar do tempo. E o povo se acostuma e tem a tendência a não exigir mudanças ao príncipe, né? O que, queridos? Não foi o caso dos descendentes de Lourenço de Médici, né? Já que depois da morte dele, os filhos não conseguiram se manter no poder, né? Será que eles se encaixam no desvio padrão, né? Pô, Maquiavel, esses seus estudos aí tem uns furos, hein? Sabe, gente, ok, tudo bem, ninguém sabe de tudo, né? E ele deve estar falando aqui da maioria dos principados hereditários que deram certo, mas que o azar, que justo na oportunidade que ele criou, não deu certo. Inclusive, Maquiavel coleciona um monte de propostas que não deram certo. Mas eu acho que esse livro é imprescindível para entender qualquer relação de poder. E relações de poder estão em muitas dinâmicas. Na sua casa, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Na escola, é o professor. No hospital, é o médico. Nas hierarquias institucionais, quem está acima de você. Na igreja, né? Existem relações de poderes também. Todo mundo está inserido em alguma relação de poder. Inclusive, até do lado de dentro. No caso, o superego. O seu é rígido, ele te pune com culpa ou autoagressão, tipo assim, aquela voz que diz que você não vai conseguir? Ou seu superego cede aos desejos do id e te diz, vai lá, só se vive uma vez, se joga. Se identificou com algum deles? Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Essa aqui é uma relação de poder que está acontecendo dentro de você, inclusive. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Tive essa ideia agora. Não parece ruim, não. Poder por informação. Baseia-se no conhecimento. E era esse o objetivo do Maquiavel. Fornecer ao príncipe acesso a um conhecimento organizado e estruturado metodicamente, né, contendo dados, informações privilegiadas. Logo, o príncipe teria uma vantagem em relação aos outros, né? Portanto, estudar a arte da guerra seria estudar esse livro. Para ele, o acesso a essas estratégias é suficiente para conferir não só poder, mas também se manter no poder. Portanto, aqui ele defende a centralização do poder e também acreditava que a história se repete. Logo, ele acreditava que o seu manual seria muito útil em qualquer época, tornando a sua escrita atemporal. Inclusive, essas ideias aqui são completamente contrárias à democracia, mas isso é conversa para o próximo vídeo, viu? Vamos falar sobre isso. Poder por persuasão. Né? Então, é fazer benfeitorias aos poucos. Então, o líder ele vai usando de argumentos racionais ou emocionais, né? Pode ali, inclusive, usar um bode expiatório, assim ele mantém o povo agradecido e temente ao príncipe, né? Então, esse recurso do bode expiatório, eu vou explicar para ficar mais claro. Ele pode ser visto como alguém que inspira, no caso, temor, mas não ódio, e dissuade o povo de se associar a estrangeiros para destruir o príncipe. Então, olha, gente, essa estratégia maluca. Quando o povo está infeliz, às vezes é necessário desviar a culpa para outra pessoa. Daí o bode expiatório é executado em praça pública e esse espetáculo de medo faz com que a população fique satisfeita. Já que o responsável pela opressão foi morto. E também, ao mesmo tempo, amedronta. E com a atacada só, o príncipe consegue ser temido, mas não odiado. Nesse caso, ele persuadiu a população a acreditar que a pessoa que matou era a causadora dos males ao povo. E agora, com a execução, as coisas vão melhorar. Babado. Poder por ligação. Baseia-se em relações. Então, o líder ele apropria-se da sua rede de relacionamentos para alcançar favores ou evitar desfavores de pessoas influentes. Então, Maquiavel aqui aconselha a não ficar neutro. Por exemplo, se um país aliado ganhar, ambos se apoiam em guerras contra outros países. Se os vizinhos entram em guerra e um conquista o outro, você já deve saber se deve temer o resultado, logo se preparar. Ou se deve, né, festejar e fortalecer ali as alianças, né? Então, se um príncipe que não toma partido, ele não sabe o que esperar de uma guerra entre dois estados. Por isso ele diz, não fique neutro, sempre escolha um lado. Poder por carisma. Baseia-se na exploração da admiração. Você não precisa ser só parecer. O mais indicado é que um líder saiba como, onde e quando exercer o seu poder de acordo com o perfil dos subordinados, das circunstâncias e dos seus objetivos. Daí ele tem que ser flexível, ora lobo, ora raposa.
é necessário que o povo seja seu amigo para ter aliados nas adversidades, né? Estabelecer ali fortes alicerces, inclusive estabelecer fortes alicerces é uma palavra que se lê muito aqui nesse livro, né? Então ele fala que nos tempos de calmaria, um príncipe que é amigo do povo pode ouvir que o povo morreria por ele, mas na adversidade é que se testa esse amor, ou nas palavras do Maquiavel, alicerce. E ele completa com uma frase que eu achei bem curiosa, abre aspas. Essa experiência é tão perigosa que só pode ser usada uma vez, fecha aspas. Logo, para ser eficaz, o príncipe deve ao menos fazer parecer que o povo depende dele, e é exatamente isso que o Grande Irmão, de 1984, da distopia do Orwell, faz. Pelas estatísticas falaciosas, né? Então o Grande Irmão ele mostra que o povo ele só vive bem, embora viva mal, né? Porque o Grande Irmão zela por eles. Né? Então, não sei, o Orwell também leu O Príncipe. Então ele fala também exemplos de principados que tiveram trabalho, né, para conquistar, para serem conquistados, e pouco trabalho para serem mantidos. Né? Então, nesse exemplo, ele fala que fala de um homem comum que se tornou príncipe não por sorte, mas por oportunidade. Aí o povo oprimido escolheu esse príncipe, e aí mais ou menos é mais ou menos como construir reputação ou virar referência na sua área, né? Então você tem que provar algo, isso demanda tempo, mas depois de consolidado, você ganha credibilidade. Ele dá o exemplo de César Borgia, né, que obteve a sua posição de príncipe pela hereditariedade e depois, para manter, teve muita dificuldade. Já outros que conseguiram por mérito e construção ali diária, né, tiveram menos dificuldade em manter. O Maquiavel, para mim, sem dúvidas, tem um tipo de personalidade que se associaria a regimes totalitários e autoritários muito facilmente. Se ele tivesse vivido na época fascista do Mussolini, abre aspas, que foi o precursor do fascismo na Itália, né? E Maquiavel também era italiano, aqui vocês já entenderam aonde eu quero chegar, né? Fecha aspas. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que ele teria simpatizado fortemente pelos precursores de regimes totalitários e autoritários. E por último, eu vou dar um exemplo de poder da forma como acontece nos dias de hoje, né? Para vocês entenderem melhor que, inclusive, né? Para vocês entenderem aqui melhor essa dinâmica. Inclusive, foi um amigo que me inspirou aqui tal reflexão. E o contexto é situação hipotética. Vamos supor que uma cliente tenha feito um pedido e houve um atraso na hora da entrega. E essa cliente vai lá até a loja para entender o porquê o prazo não foi cumprido. Né? E após falar ali com alguns funcionários, né, ainda não satisfeita, a cliente exige falar com o dono. Então o dono vem, conversa com a cliente, e nessas situações não é incomum o dono do negócio tirar o dele da reta, em outras palavras, se eximir da responsabilidade e ainda aproveitar para marcar poder, e daí podem surgir frases do tipo, abre aspas, vou averiguar com os meus funcionários o porquê ainda não está pronto e garanto que farei o máximo possível para agilizar. Fecha aspas. Esta é uma típica frase que, primeiro, a pessoa se exime da responsabilidade, segundo, ela diz indiretamente, eu mando aqui, terceiro, é só graças ao poder que ele tem que a cliente vai ficar satisfeita. Em resumo, os funcionários são só adereços, é o dono que faz a empresa andar. Ou seja, por essas sutilezas conhecemos as pessoas, mais pelo que não é dito do que pelo que é dito. Eu tentei dar um exemplo aqui de relações de poder, como mais ou menos acontece nos dias de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender, tentei trazer para a atualidade. Vou deixar também fixado, gente, o prólogo, mais os 5 primeiros capítulos gratuitos do meu livro. Vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Podem entrar no site, vou mandar para vocês em PDF de forma gratuita. Vamos trocar ideia e é isso. E vai ter mais vídeo agora, depois, sobre, de fato, a análise desse livro. Porque esse aqui foi uma análise da personalidade do Maquiavel. E me diz aqui o que vocês acharam. É isso. Até o próximo vídeo.